Olá irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para quem nos assiste pela primeira vez, o meu nome é Nathan e nós somos o Remanescente, Apocalipse 12:17. Neste vídeo nós temos um tema especial para vocês e neste caso nós vamos falar hoje sobre as festas de Deus, as solenidades de Deus ou os festivais anuais de Deus. Nós vamos usar o livro de Levítico, precisamente o capítulo 23, porque nele contém mais detalhes sobre estas festas. Como diz lá no começo do capítulo, fala aos filhos de Israel e diz-lhes: as solenidades do Eterno Yahweh que convocareis serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. E Deus fala sobre a Páscoa e os pães ázimos, as colheitas, as primícias ou Pentecostes, festas das trombetas, dia da expiação e, enfim, festa dos tabernáculos. E começando então pela Páscoa e os pães ázimos. A Páscoa e os pães ázimos, na verdade, é um período que é chamado de período da Páscoa, não é? Em que o dia 14 do primeiro mês à tarde é o dia da Páscoa. Antigamente sacrificava-se o cordeiro quando havia o templo, não é? Fazia-se o sacrifício do cordeiro e preparava-se a Páscoa e comia-se durante a noite, depois do pôr do sol. Isso já é no primeiro dia dos pães ázimos, porque, como lá em Levítico diz que aos 15 do primeiro mês, então, é o pães ázimos, ou seja, o dia dos pães ázimos. Então, o primeiro dia era um sábado, por isso que aqui aparece a vermelho, era um dia de descanso. O sétimo dia também era um dia de descanso, conforme vocês podem ver nos versos 7 e 8 do capítulo 23 de Levíticos. Então, no primeiro dia dos pães ázimos, que era no dia 15 do primeiro mês, e no último dia dos pães ázimos, que era o sétimo dia, que calha no dia 21 do primeiro mês, isto no calendário de Deus, eram sábados de descanso, ou seja, nesses dias não podia-se fazer trabalho servil, mas eles descansavam nestes dias. Como diz, ao sétimo dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis, somente aquilo que tinham que aprontar para eles comerem. Então, nesse dia descansavam, mas no dia 14 do primeiro mês, que é a Páscoa, era um dia normal, podiam trabalhar e faziam também os preparativos, e é chamado o dia da preparação também. E do segundo ao sexto dia ofereciam sacrifícios a Deus e comemoravam a festa dos pães ázimos durante estes dias todos, num período de 7. Para além de oferecerem oferta a Deus, eles também comiam apenas pães ázimos e não podiam comer qualquer coisa que tivesse levedura, bolo, bolachas, qualquer coisa que tivesse levedura não podiam comer. Então nós podemos conferir isto no livro de Êxodo, capítulo 12, Levítico 23, de 4 a 8, e Êxodo 12, 14 a 20. Eu convosco, para não tomar muito tempo, vou ler convosco o Levítico 23, 4 a 8 e o Êxodo 12, 14 a 20. Levítico capítulo 23, do verso 4 a 8, diz o seguinte: estas são as solenidades do Eterno Yahweh, as santas convocações que convocareis ao seu tempo determinado, segundo o calendário de Deus. No mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Eterno Yahweh, e aos 15 dias, no dia 15 deste mês, é a festa dos pães ázimos do Senhor. 7 dias comereis pães ázimos. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Era um sábado, era equivalente a um sábado, embora que caísse numa segunda, num domingo, numa sexta, numa quinta, era observado como se fosse um sábado, mas isso não anulava o sábado que
existia naquela semana, não é? Ou que existe naquela semana. Mas 7 dias oferecereis a oferta queimada ao Eterno Yahweh. Ao 7º dia haverá santa convocação. Nenhum trabalho serviu fareis. Êxodo capítulo 12, a partir do verso 14, diz o seguinte: E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Eterno Yahweh. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Isto é o dia 15, durante a noite do dia 15, como vimos lá no o calendário de Deus, o dia começa com a noite. Durante a noite do dia 15 comiam a Páscoa, que prepararam no dia da Páscoa, no dia anterior. E durante o dia festejavam, era dia de festa, celebravam os pães ázimos. E Deus disse que isto tinham que celebrar por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães ázimos, ao 1º dia tirareis os fermentos das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o 1º até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Então, por precaução, para que não caíssem na tentação de comerem qualquer coisa com levedura, então eles tiravam tudo que estava levedado, ou mesmo a própria levedura, que é para não fazerem alimentos com levedura. E ao 1º dia haverá santa convocação, ou seja, será um Shabat. Também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. Guardai, pois, a festa dos pães ázimos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis a este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No 1º mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães ázimos, até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural. Uma mesma lei para todos, não é? Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações, comereis pães ázimos. Festa das colheitas e das festas das primícias, que hoje em dia é chamado de Pentecostes, né? Que é um termo recente. Na altura ninguém chamava-o de Pentecostes. Então o que acontece é o seguinte: um dia a seguir o sábado, depois da Páscoa, ou seja, o 1º domingo depois da Páscoa, este é o dia em que eles ofereciam a oferta relacionada com as primeiras colheitas da terra. Então eles não podiam comer grão tostado, espigas e essas coisas, enquanto eles não tivessem feito essa oferta. E no dia que eles fizessem então a oferta, então comiam do fruto da terra, dos primeiros. Agora, o Pentecostes ele acontece num dia determinado, que é calculado com base ao 1º dia, que é quando eles celebram a festa das colheitas. Isso é, um dia depois do 7º sábado, contado desde o dia da primeira oferta. Ou seja, eles contavam 50 dias desde o 1º dia em que fizeram a primeira oferta dos primeiros frutos da terra. E eles entregavam então as primícias, ou seja, os primeiros frutos que eles recolheram do trabalho que fizeram na terra. Isso está muito relacionado com a entrada deles na terra de Canaã, como é chamada, né? A terra de Canaã ou a terra prometida. E nós podemos ver então sobre a festa das colheitas no livro de Levítico 23. Levíticos 23, do verso 10
até o verso 14, diz o seguinte: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e fizerdes a sua colheita, então trareis um molho das primícias da vossa ceia ao sacerdote, e ele moverá o molho perante o Eterno Yahweh, para que sejais aceitos. No dia seguinte ao sábado, o sacerdote o moverá. Então é assim que é calculado o tempo. Eles entraram na terra de Canaã no dia na época da Páscoa. Eles celebraram a Páscoa já em Canaã, quando eles entraram na terra de Canaã, celebraram nela a Páscoa. Então o primeiro sábado depois da Páscoa e o dia seguinte ao sábado, que é o primeiro dia da semana, ou seja, o primeiro domingo depois da Páscoa. Então continua dizendo: E ele moverá o molho perante o Eterno Yahweh, para que sejais aceitos no dia seguinte ao sábado. O sacerdote o moverá. E no dia em que moverdes o molho, preparareis um cordeiro sem defeito de 1 ano, em holocausto ao Eterno Yahweh. E a sua oferta de alimentos será de 2 dízimas de flor de farinha amassada com azeite, para a oferta queimada em cheiro suave ao Eterno Yahweh. E a sua libação será de vinho, 1/4 de hin. E não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia. Lá está, eles não podiam comer nada disso que eles tivessem recolhido do campo, até aquele dia em que eles trouxessem a oferta diante de Deus. Continua aqui dizendo: até aquele dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus. Estatuto perpétuo é por vossas gerações, em todas as vossas habitações. É quem pode dizer: então eles só tinham que fazer isso quando lá chegaram. Mas aqui não diz isto. Aqui diz que eles tinham que fazer isso em todas as suas gerações. Por isso nós não podemos afirmar que isto era só quando lá chegassem, não é? Então, e nós temos aqui no mesmo capítulo, no verso 15, então no verso 15 diz assim: Depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Eu pus aí por erro 15 a 15, mas não é 15 a 15. Isto continua, diz: até o dia seguinte ao sábado, ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de alimentos ao Eterno Yahweh. Das vossas habitações trareis 2 pães de movimento. De 2 dízimas de farinha serão levedados, se cozerão, primícias são ao Eterno Yahweh. Também com o pão oferecereis 7 cordeiros sem defeito de 1 ano, e 1 novilho e 2 carneiros, holocaustos são ao Eterno Yahweh, com a sua oferta de alimentos e as suas libações por oferta queimada de cheiro suave ao Eterno Yahweh. Também oferecereis um bode para a expiação do pecado, e 2 cordeiros de 1 ano por sacrifício pacífico. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias, por oferta movida perante o Eterno Yahweh, com os 2 cordeiros. Santos serão ao Eterno Yahweh, para o uso do sacerdote. E naquele mesmo dia apregoareis que tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. Estatuto perpétuo é em todas as vossas habitações, pelas vossas gerações. Ou seja, é mesmo aquilo que nós estávamos a falar, né? E esse período entre o primeiro dia a seguir ao sábado, depois dos pães ázimos, até ao 7º sábado, ou seja, até a um dia depois do 7º sábado, é um período compreendido por um total de 50 dias.
Por isso que passaram a chamar de Pentecostes, por causa dos 50 dias, não é? Do período dos 50. Vamos falar da festa das trombetas e dia da expiação. A festa das trombetas é no primeiro dia do 7º mês. É um memorial com sonido de trombetas, ou seja, faz-se uma celebração do memorial, mas um símbolo principal para este dia é o sonido de trombetas. Ao 9º dia do mês à tarde, do 7º mês à tarde, isto quer dizer no 10º dia do 7º mês. Então no dia 10 do 7º mês, segundo o calendário de Deus, é o dia da expiação. Neste dia havia também era a Santa Convocação, tal como também a festa das trombetas, por isso que eu pus a vermelho. A festa das trombetas é um Shabat, é um dia de descanso, e a festa e o dia da expiação, que não é uma festa, não é um dia para fazer uma festa, mas sim para afligir a alma. É um dia de reflexão, não é um dia de estar a festejar, a fazer banquetes e tudo mais, não. Isso nós podemos verificar a festa das trombetas em Levíticos 23, do verso 24 a 25, e a festa e o dia da expiação podemos verificar isso em Levíticos 23, do verso 27 a 32. Deus disse o seguinte: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso, memorial com sonido de trombetas, santa convocação. Ou seja, nenhum trabalho servil fareis, mas oferecereis oferta queimada ao Eterno Yahweh. Ou seja, nesse dia também não se fazia nenhum trabalho servil. Dizendo: mas aos 10 dias deste 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis as vossas almas e oferecereis oferta queimada ao Eterno Yahweh. E naquele mesmo dia nenhum trabalho fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Eterno Yahweh vosso Deus. Porque toda a alma que naquele mesmo dia se não afligir, será extirpada do seu povo. Também toda a alma que naquele mesmo dia fizer algum trabalho, eu destruirei aquela alma do meio de seu povo. Nenhum trabalho fareis, estatuto perpétuo é pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Sábado de descanso vos será um Shabat. Então afligireis as vossas almas aos 9 do mês à tarde, de uma tarde à outra tarde. Celebrareis o vosso sábado. A festa das trombetas, como o dia da expiação, no 7º mês, são Shabats. Falar da festa dos tabernáculos, que é a última festa do ano. No primeiro dia é o dia 15 do 7º mês, cai no mesmo mês que as trombetas e a expiação, e o dia da expiação. E o 8º dia, também, o dia 22 do 7º mês, também é um Shabat, ou seja, estes 2 dias são para serem observados como Shabat, embora sendo também dias de festa, são dias também em que eles celebram, fazem uma grande festa a Deus. Mas na verdade a festa dos tabernáculos, Deus ordena que durante 8 dias haja festa, ou seja, do primeiro dia até o 8º dia faz-se uma grande festa. Pois é, nestes 8 dias eles, Deus também orientou isso na palavra, dedicavam-se muito à leitura da Torá, dos 5 livros de Moisés, ou seja, da lei de Deus. Eles estudavam muito isso, liam. Deus diz para ler isso em alta voz para o povo, ou seja, os levitas liam isso em alta voz para que o povo pudesse se recordar de tudo aquilo que Deus disse durante estes 8 dias. Depois tem o 2º ao 7º dia, são dias normais e continua a se celebrar a festa também durante estes dias, como eu disse,
Mas o que é que nós temos aqui? No primeiro dia eles já começam a habitar em tendas, como nós vamos ver, em tabernáculos, não é? E isso é do primeiro dia até o sétimo dia. No oitavo dia eles não têm que habitar em tabernáculos. Portanto, habitam em festas, habitavam nesse caso em festas, em tabernáculos, peço desculpa. Eles habitavam em tabernáculos do primeiro dia ao sétimo dia da festa dos tabernáculos. Ao oitavo dia eles não tinham que habitar nas tendas. Assim, nós podemos verificar isso no livro de Levítico, mais uma vez, nos versos 34 a 36 e também nos versos 39 a 43. Do verso 34 diz o seguinte: fala aos filhos de Israel dizendo: aos 15 dias deste mês sétimo será a festa dos tabernáculos ao Eterno Yahweh, por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. 7 dias oferecereis oferta queimada ao Eterno Yahweh. Ao oitavo dia tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Eterno Yahweh. Dia de proibição é proibição, nenhum trabalho servil fareis. Estas são as solenidades do Eterno Yahweh que apregoareis para santas convocações, para oferecer ao Eterno Yahweh oferta queimada, holocausto e oferta de alimentos, sacrifício e libação, cada qual em seu dia próprio, no seu tempo apontado, né? E a partir do verso 39 diz: porém aos 15 dias do mês sétimo, quando tiverdes recolhido do fruto da terra, celebrareis a festa do Eterno Yahweh por 7 dias. No primeiro dia haverá descanso e no oitavo dia haverá descanso. E no primeiro dia tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiros, e vos alegrareis perante o Eterno Yahweh vosso Deus por 7 dias. Ou seja, iam fazer uma festa durante 7 dias. E celebrareis esta festa ao Eterno Yahweh por 7 dias cada ano. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. No mês sétimo a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas. Aqui é onde especifica que eles tinham que habitar em tendas, do jeito que eles habitaram no deserto, não é? 7 dias habitareis em tendas. Todos os naturais em Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Eterno Yahweh, vosso Deus. O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, também faz referências a coisas que estão relacionadas com as festas, não é? Na verdade, ele fala tanto de festas pagãs, como também fala de festas de Deus. E nós vamos ver primeiramente onde ele fala das festas pagãs. E isso é Gálatas capítulo 4, a partir do verso 9. Vamos ler o verso 9 até o verso 11. Nós depois iremos fazer um estudo do livro de Gálatas, então vamos poder dar todos os detalhes e esclarecer melhor aqui a esse capítulo de Gálatas, que também tem sido alvo de muita distorção, né? E ele diz assim: mas agora conhecendo a Deus, ou seja, mas agora vocês conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Ou seja, como é que vocês vão para trás, querendo outra vez guardar os rudimentos, as tradições, as leis dos homens ou as práticas pagãs que vocês seguiam, mas vocês agora já conhecem a Deus e são conhecidos por Deus? E diz assim:
Guardais dias e meses e tempos e anos. Ele está a se referir àquilo que eles observavam segundo os seus dias, meses e tempos e anos, segundo as suas observâncias pagãs. Então ele diz: receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. E então na outra carta, é a carta aos Colossenses, no capítulo 2, a partir do verso 16, na verdade nós vamos ler apenas o verso 16 e 17, e nós vamos fazer um vídeo ainda esta semana a falar sobre um estudo completo de Colossenses 16, da carta de Colossenses. Então vocês vão poder assistir, e quando esse vídeo estiver pronto no YouTube, eu vou também colocá-lo na descrição e vocês vão poder seguir este vídeo. Então diz assim, Colossenses 2:16: portanto ninguém vos julgue, que ninguém venha vos julgar pelo comer, pelo que vocês estão a comer ou vão comer ou comem, pelo beber, ou por causa dos dias de festas, por causa das festas que vocês observam, dos dias das festas que vocês observam, ou da lua nova, ou dos sábados. Lá está, lua nova e sábado, que eram os dias da adoração. Sábado sim havia descanso, na lua nova em nenhuma parte menciona o descanso. Embora que existem pessoas que afirmam isso, mas na Bíblia em nenhuma parte ordena que no dia da lua nova haja descanso, ou seja, não se faça trabalho. Então o Paulo está aqui a dizer que ninguém vos julgue por estas coisas todas, e também menciona as festas. Portanto, se o Paulo em Gálatas está a apontá-los a dizer vocês guardam, observam dias, meses, anos e tempos, e aqui está a dizer ninguém venha vos julgar por isso, ou seja, ele lá estava a julgá-los por algumas datas e alguns tempos que eles estavam a observar, estavam a guardar, e aqui está a dizer que ninguém os julgue. Por quê? Porque aqui está a se referir às coisas de Deus. Aparece lá a lua nova, o sábado, essas coisas. São coisas de Deus. Comer, beber, aquilo que Deus permitiu comer, aquilo que Deus permitiu beber. Porque há pessoas que dizem beber álcool é pecado. Isto é um pecado que isto só existe nelas. Na Bíblia não existe. Beber álcool é pecado. Embriagar-se, sim, é pecado. E está muito claro, Paulo disse, ninguém vos engana, os bêbados não herdarão o reino dos céus. Mas o beber o álcool em si, até Jesus bebeu o álcool, porque o vinho tem álcool e Jesus bebeu do vinho. E ele continua dizendo que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é do Messias. Ou seja, estas coisas todas são sombras das coisas futuras, mas o corpo é do Messias. Nós também podemos ver no livro de Atos, nesse caso um pouco mais para cima, no livro de Atos, no capítulo 2, todo mundo sabe disto, que é o dia do Pentecoste, não é? Na verdade é o dia das primícias, quando se cumpriu os 50 dias, e diz aqui, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, ou seja, completou 50 dias depois da primeira oferta. Então estavam todos concordamente no mesmo lugar, ou seja, era um dia solene e estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um delas. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Mas então, o que acontece? Essas festas todas de Deus são festas também proféticas. Isso é o quê? Nelas contêm profecias, coisas que vão cumprindo-se, não é? Por exemplo, nós temos a festa das trombetas, está relacionado com a vinda do Messias, com
porque as profecias dizem que no último dia, não, no dia da vinda do Messias, haverá alarido de trombeta. Então esta festa está muito relacionada com a vinda do Messias, e nós temos em Apocalipse as 7 trombetas também. Podemos ler e vemos que são coisas que muita relação têm. E não são também as coisas que eles faziam durante as celebrações do Dia das Trombetas. Vê-se muito claramente que são coisas muito relacionadas com a vinda do Messias. Eles tinham sentinelas, e as sentinelas tocavam as trombetas quando era a lua nova. Eles ficavam ali em cima, e quando avistavam a lua nova, então começavam a tocar as trombetas. E assim também lá em Ezequiel tem uma coisa assim muito parecida, falando sobre isso. E nós podemos também ainda verificar no livro de Atos, no capítulo 18, nesse caso, uma coisa muito importante que infelizmente também é muitas tradições da Bíblia, eles omitem algumas coisas deste verso, o verso 21. Eles omitem, na verdade, aquilo que é mais importante nesse verso, que é uma coisa importante para nós, porque lá está, se eles querem esconder isso, porque na verdade sabem que se as pessoas lerem, ou vão lhes questionar, eles não vão querer responder, ou não vão poder responder, porque eles não querem guardar as festas de Deus. Portanto, eles não queriam que as pessoas soubessem das coisas, então eles tiraram isso e omitiram. Mas vocês podem ver isso na versão de King James, que é uma versão muito fiel, muito fiável, né? Mas ela não é 100% fiel às escrituras originais. E na versão ACF, graças a Deus, há muitas coisas como estas que não foram feitas. Então eles preservaram aquilo que está no original. E então Atos capítulo 18, verso 21 diz o seguinte: antes se despediu deles, dizendo: é-me de todo preciso celebrar a festa que vem em Jerusalém. Ou seja, o pessoal lá em Éfeso estavam a insistir para ele ficar com eles lá, para continuar lá com eles, mas ele disse: não, é muito importante para mim celebrar a festividade que está a se aproximar em Jerusalém e não aqui. Ou seja, eu tenho que a celebrar lá. Como? Por quê? Porque a lei diz que tinham todos que ir para Jerusalém, e isso podemos ver isso em futuros estudos, e eu é de lembrar-vos, se vocês estiverem a assistir os vídeos que nós tivermos a publicar, não é? Então o Paulo estava a se apressar para ir celebrar a festividade em Jerusalém, e esta festa, para quem tem estado a estudar a Bíblia, deve saber que esta festa é a festa de Pentecostes, nesse caso. Por quê? Porque, por exemplo, no livro de Atos também, nós vamos ver o mesmo cenário a ser relatado, mas de outra maneira, né? De outra forma, a falar sobre a mesma coisa, mas a dar outros detalhes sobre aquilo que estava a acontecer lá em Éfeso, né? Nessa passagem ou nessa jornada do Paulo, como estava a viajar de cidade em cidade na Ásia. Então, Atos capítulo 20, verso 16 diz: porque já Paulo tinha determinado passar ao largo de Éfeso, para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecostes. E também podemos ver a mesma coisa a ser relatada, ou seja, alguns outros detalhes dessa jornada do Paulo lá em Éfeso, ou durante essa viagem lá na Ásia, não é? Mas essa parte que fala da festividade que ele
ele queria tanto celebrar lá em Jerusalém. Então diz aqui, 1 Coríntios, capítulo 16, o verso 8, diz assim: ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes. Ou seja, ele já estava a avisar os coríntios que ele ia ficar em Éfeso até quando chegasse a altura do Pentecostes. Então ele ia para Jerusalém. E nesses três versos, ou nessas três passagens, nós vemos que Paulo estava preocupado com uma festa que estava a se aproximar e ele muito estava a se apressar para poder celebrar, ou seja, estava a organizar a sua jornada para assim poder celebrar essa festa. E isto por quê? Porque ele achou importante, não é? Que cumprir aquilo que Deus determinou. Como também vocês sabem, se estudam o livro de Atos, a própria palavra afirma, e nós temos que ter mais fé naquilo que está escrito do que naquilo que nos dizem, não é? Porque quando nos dizem uma coisa que é conforme, não há problema, mas quando nos dizem o que é contrário, há sim problema, e nós temos que escolher entre o que as pessoas dizem e o que está escrito. E eu e a minha casa sempre escolhemos aquilo que está escrito. E em Atos afirma que o Paulo guardou toda a lei e ele observou toda a lei, e que nele não havia motivo nenhum para acusarem-no de que ele estava a ensinar as pessoas a não observarem a lei de Moisés. Portanto, foram homens de Deus a falarem isso. Não estavam a mentir e não teriam nenhum motivo para mentir para o próprio Paulo, porque eles estavam a dizer ao Paulo: nós bem sabemos que tu observas toda a lei, guardas toda a lei. Portanto, o Paulo, como ele guardava a lei, ele guardava as festas, porque as festas estão na lei. E ele estava a se apressar para cumprir o mandamento de Deus que dizia que todos tinham que se congregar nesse dia lá em Jerusalém. Então ele queria muito estar em Jerusalém. Eu agradeço-vos por terem assistido esse vídeo e espero ver-vos muito em breve. Orem por nós para que Deus nos possa ajudar para podermos sempre ter a oportunidade de publicar aqui vídeos, porque tem ficado um pouco mais complicado ultimamente para nós e principalmente para mim. Já ouvi um vídeo que para eu gravar tive que gravá-lo 2 vezes e este vídeo tentei gravá-lo durante uma semana e pronto, é muito impedimento, então precisamos muito das vossas orações. Mas desse lado a nossa vontade é servir a Deus, então estamos sempre dispostos para podermos responder a todas as questões que vocês colocarem. Se tiverem alguma dúvida sobre este vídeo, deixem um comentário que nós iremos responder. E também desenvolvam mais as passagens que nós lemos, e se tiverem bíblias com referências e concordâncias, podem usar essas ferramentas para assim ligarem a outros versos e a outras passagens. Que Deus vos abençoe, fiquem na paz de Yeshua, nosso Salvador.